Quando a gente fala de esportivos do final dos anos 60 e começo dos anos 70, muitas Ferraris e Lamborghini vêm à cabeça. Eu, por exemplo, lembro da Ferrari Dino ou do Lamborghini Miura, carros que são lembrados por serem icônicos para a época, mas teve um que, mesmo sendo um carro bastante relevante para a época, foi meio que esquecido. Um carro que misturava o design italiano com a potência americana. Eu estou falando do inusitado De Tomaso Pantera. Antes de falar da história do carro, primeiro precisamos falar de como a De Tomaso surgiu, coisa já bem comum aqui nos vídeos do canal. Tudo começou no ano de 1957, quando Alejandro De Tomaso, um jovem argentino com descendência italiana, decidiu se mudar para a Itália, com o intuito de viver o seu sonho de criar carros. Lá ele se casou com uma mulher americana. O nome dela era Elizabeth Huskell e, junto com seu genro Bill Huskey, eles criaram a De Tomaso Automobile, uma pequena escuderia na categoria Fórmula 1 na época. De Tomaso era responsável por criar os carros de corrida, enquanto seu genro era responsável pela parte financeira. Obviamente, a pequena escuderia não foi muito vitoriosa na categoria. A melhor posição que eles tiveram foi um nono lugar, em Imola. Então, com o passar do tempo, a pequena equipe foi migrando para outras categorias, como por exemplo a categoria de Endurance. Eles chegaram a criar até protótipos como o P70, de 1961. Um carro que era uma grande promessa, mas acabou sendo não muito promissor. Ele acabou quebrando em uma das provas da categoria. Reza a lenda que ele seria um carro nível Ford GT40. Em meio tempo desse acontecimento, De Tomaso começou a criar carros para o público civil, com o primeiro carro da marca, o De Tomaso Valeluga. Eu acho que é assim que se fala, eu não sei falar italiano. Ele foi lançado em 1963. Ele foi responsável pela parceria entre a Ford e a De Tomaso, coisa importante para a história da marca. Ele tinha um motor 4 cilindros de 1,4 litros. Ele era um pequeno coupé de 2 lugares. O seu design foi criado pelo estúdio Ghia, outra marca muito importante para a história da Pantera e da De Tomaso. Antes do Pantera, outro carro também foi lançado. Esse carro era o De Tomaso Mangusta. Ele foi lançado em 1967. Esse carro foi o carro que consolidou a união da Ford com a De Tomaso, já que a Shelby teria se separado da Ford. O carro não foi lançado para o mercado americano, mas ele foi um grande exemplo para ambas as marcas. O De Tomaso Pantera foi lançado no Salão New York Show em 1970. O carro tinha o design criado pelo Tom Tigand, do estúdio Ghia. O carro tinha um motor Ford Chevrolet V8 de 5,8 litros de 330 cavalos. Ele foi vendido pela divisão de luxo da Ford, a Lincoln Mercury. O carro foi uma grande adição para a corporação, pois ele foi um carro que expandiu a marca da Ford e da De Tomaso, uma grande sacada das duas marcas. O Pantera de primeira geração foi comercializado até o ano de 1974. Ele passou por grandes dificuldades, até porque ele foi um dos carros que passou pela crise do petróleo. O De Tomaso Pantera teve que ser retirado do mercado americano se quisesse viver, então a De Tomaso comprou os direitos do uso dos motores Ford. Agora usando um V8 351 Windsor. Além disso, o design do carro também mudou. Agora ele tinha uma vibe muito mais moderna. Ele veio chamando de De Tomaso Pantera GT5 em 1980. O carro teve uma evolução dessa versão, chamada Pantera GT5S. Ele não teve muitas mudanças. O que ocorreu foi que a marca melhorou o carro em vários aspectos, como segurança e confiabilidade. Essa versão foi marcada pela grande rivalidade com o Lamborghini Countach. A última evolução do Pantera foi lançada em 1993, com a sigla SI. Ele teve o design renovado novamente.
O carro seguiu a moda da época. Ele tinha um design muito característico da época, com formatos quadrados combinados com linhas retas. Não vou mentir, eu gostei. Agora vamos falar do fato curioso do Pantera. Ele teve fortes participações nas categorias americanas de corrida, como a Trans Am e a IMS. Essa participação contribuiu muito para o sucesso do carro na América. O Pantera foi um carro com uma certa fama, principalmente nos Estados Unidos, com mais de 7.500 unidades vendidas nos primeiros anos, mas com o passar do tempo as pessoas esqueceram ele. Isso aconteceu muito por culpa da própria De Tomaso. O marketing em cima do carro foi muito mal feito, além de mudança repetida no mercado. Como eu disse antes, o Pantera é um carro que foi uma grande adição para o mundo automotivo, um carro bem especial e inusitado. Mas e aí, me diz, por onde é que você conheceu o De Tomaso Pantera? Eu lembro exatamente por onde conheci esse carro. Era num episódio da Gas Monkey, ainda quando o Aaron trabalhava lá. Eu lembro dele contando a breve história do carro, de como ele surgiu nos Estados Unidos e como ele foi famoso lá, muito da hora. Eu lembro até que o projeto deles atrasou por causa da tampa traseira do carro, que eles queriam fazer uma modificação. Saudades dessa época em que eu era livre para poder assistir os programas da Gas Monkey. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Obrigado por assistir. E assiste os outros vídeos do canal, você não vai se arrepender.